Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco fazendo parte dessa história, buscando o conhecimento, buscando o nosso Senhor Jesus. Se você ainda, no final de setembro, ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, nas redes sociais, @PaulistaLeste, vai lá no YouTube. Você pode ir lá se inscrever no nosso canal, ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na nossa Associação Paulista Leste. Ou se você quiser, você pode ir também lá no Instagram, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida Escola Sabatina Viva, ok? Nós estamos chegando à 13ª lição. Gente, que trimestre maravilhoso. E eu quero olhar para você para falar assim, ó, o Evangelho de Marcos fez a diferença muito grande na minha vida e eu espero que tenha feito também na sua. Mas só para você se situar, se você não se lembra na semana passada, eu quero falar novamente. Este mês de março, nós estamos fazendo a cesta básica espiritual. O que é isso? Nós vamos já divulgar o material que vai vir do próximo trimestre. O próximo trimestre vai começar com o Evangelho de João. Gente, vai ser formidável. E olha, você pode fazer seu pedido na loja da Casa Publicadora Brasileira para você fazer pedido dos seus devocionais, da sua lição, você fazer a sua assinatura. Gente, vai lá porque vai ter uma coisa muito especial. E eu quero te trazer para você aqui um recadinho. A meditação do ano que vem foi escrita pelo professor Rodrigo Silva. Ele está mandando um recadinho para você nesse momento. E depois do recadinho a gente volta a conversar, tá bom? Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Silva e eu tenho uma novidade incrível para você. O meu novo livro, Devocional Diário Descobertas da Fé, está em pré-venda e com um desconto especial de 10%. Esse livro foi escrito com muito carinho para ajudar você a encontrar forças no seu dia a dia. Cada página traz reflexões profundas e práticas sobre a fé e a vida cristã. Então venha fazer parte dessa jornada de descoberta comigo. Adquira já o seu exemplar na pré-venda e vamos juntos crescer na fé. E, gente, só um spoilerzinho. Olha o que eu tenho nas minhas mãos aqui. A meditação do professor Rodrigo Silva. Eu vou sorteá-la no final desse trimestre, tá bom? Você tem que fazer sua reserva. E como que vai funcionar? Tá vendo? Nós vamos colocar o GC aqui da CPB, da loja física da Casa Publicadora Brasileira, aqui da Vila Matilde. Você vai ter o cartãozinho que você vai fazer a pré-compra da meditação. Vai sair uma tiragem muito grande e muita gente vai pedir essa meditação. Então nós já estamos antecipando as vendas do próximo ano para você ter a sua, ok? Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, você vai ter um desconto especial. Deixa eu colocar aqui esse negócio que eu estou me atrapalhando já. Você vai comprar a sua meditação, você vai mandar uma mensagem nesse zap aqui e você vai falar assim, olha, eu assisto o podcast da Escola Sabatina Viva. E você vai ter um desconto especial só porque você assiste o nosso podcast. A cesta básica espiritual, você vai ter um desconto muito legal só porque você assiste o podcast. E quando eles perguntarem, tem desconto? Qual é o cupom de desconto? Podcast da Escola Sabatina Viva. E você vai ser abençoado ali, tá bom? Então não fique de fora. Não perca a oportunidade de ter a meditação do professor Rodrigo Silva, de ficar sem a lição do próximo trimestre, que é do mês de outubro a dezembro, a lição do livro de João, que vai ser uma das lições mais profundas desse ano, tá bom? Que o Evangelho de João é maravilhoso, então não fique de fora disso e tenha sua meditação no próximo ano e a lição do próximo trimestre, em nome de Jesus. Muito bem, estamos aqui com a última lição, o Senhor ressuscitado. É uma mensagem maravilhosa. Nós trouxemos aqui os nossos amigos, a professora Sara Lima, diretamente da União Central Brasileira. Ela é responsável departamental da FAM, do Ministério da Mulher, quer dizer que são as esposas dos pastores e também das esposas dos anciãos. Isso daí, professora? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe. E ela cuida também do nosso presidente da União Central Brasileira. Muito bem. E você está convidado já, viu, pastor? Não esquece de nós, não.
Muito obrigado, querida. Obrigada, Manda um abraço pro teu povo. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus possa abençoar cada pessoa que está nos assistindo e que você também seja abençoado com este tema, que é o último tema, a última lição desse trimestre. E fica aqui um apelo, não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina, é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento. Então, eu falo isso e apelo também ao coração de todas as esposas de pastores, esposas de anciãos, que vocês possam não somente estudar, mas divulgar e sempre ter este alimento espiritual. Muito bem. Temos aqui o pastor Danny Peterson. Foi nosso líder aqui de mordomia e saúde e agora está na União Central Brasileira. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para o teu povo em nome de Jesus. Sempre um prazer estar aqui. Fica aqui um abraço para toda a liderança de mordomia cristã, de saúde da nossa união, todos os irmãos. De maneira muito especial, estamos chegando aí no 13º sábado e essa é uma oportunidade de nós relembrarmos a nossa igreja de que quando somos fiéis, nós estamos abençoando toda a igreja, no mundo todo. De maneira específica, a divisão interamericana está recebendo uma bênção, que são uma porcentagem das nossas ofertas. Que lindo fazer parte de uma igreja assim. Querido amigo, irmão que é fiel, Deus abençoe você. Tenha certeza que você tem cumprido um papel muito importante. Deus nos abençoa através dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. A gente pode abençoar aqueles que estão Amém. ao nosso redor. Amém. Continue sendo fiel, meu querido. Muito bem. E temos aqui o pastor Rafael Verdi. Tamo junto, pastor. Que Deus te abençoe, meu Amém, querido. amém. Diretamente da cidade de Tiradentes. Tiradentes. Nosso distrital. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe e te ilumine. Manda um abraço pro teu povo, meu Mandar querido. um beijo pra essa galera aí de Tiradentes, pra minha esposa e pro meu filho. Muito bem. Lembrando a você, nós estamos no 13º sábado. Então você, diretor de escola sabatina, professor, dê aquela atençãozinha querida às nossas crianças, que vão fazer aquela homenagem linda do 13º sábado. Vamos prestigiá-los, porque eles são o futuro da nossa igreja, tá bom? Prepare a oferta do 13º para abençoar as missões mundiais. E eu tenho certeza que vai ter uma linda festa aí na sua igreja, tá bom? Vamos dar início à lição. A lição no verso para memorizar, que na minha época, professora, era verso áureo. Era. A senhora lembra disso? Sim, com certeza. Então, pois é um sinal. É mais que... da minha época que da sua. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento? Pastor Rafael, pode orar para nós? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais um estudo da lição, ó Pai, 13º sábado, que o Senhor possa nos abençoar, que possamos ser fiéis ali também nos dízimos das ofertas, ó Pai, e recapitularmos essa maravilhosa lição, Deus, que possamos entender o Evangelho, entender o amor de Cristo pela humanidade. Unja-nos agora, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos 16:6. Eu fico tentando imaginar a mente dos discípulos chegando no sepulcro ou saindo em cortejo para enterrar o corpo de Jesus. Momento fúnebre ali. As esperanças acabadas. Não se lembravam da promessa de Cristo, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Como que às vezes a gente perde a esperança fácil, né, das coisas. Passaram 3 anos e meio ouvindo isso e não se lembraram do dia mais importante, que eles deveriam estar contentes e alegres, porque o pecado havia sido solucionado e o Senhor estava prestes a ressuscitar. Como que essa lição do Senhor ressuscitado nós podemos trazer para os nossos dias e dar uma mensagem especial para os nossos professores e alunos? Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente se concentra tanto no problema, né? Na tristeza daquele momento. Você falando aí, eu lembrei da viúva de Naim, lembra? Que ela perdeu o filho, e aí ela estava descendo
lá embaixo no vale para poder sepultar o filho dela. Aquele grupo estava chorando ali, né, e tal, e aquele cortejo seguindo. Só que tinha uma outra multidão subindo. E no meio dessa outra multidão estava Jesus. E essa mulher chorando, chorando, até que Jesus chega, ele toma a iniciativa, né, e ele chega para ela e diz assim, não chores, não chores. E você falando, eu me lembrei disso, né, porque quando a gente está pensando em morte, quando a gente está pensando, né, vou sepultar meu filho, quando você está pensando, vou sepultar meu Salvador, parece que a gente perde de vista. A gente precisa de Deus para chegar e dizer assim, não chores, não se preocupa não, porque eu sou a ressurreição e a vida. Né? E eles tinham esquecido disso. E que bom que o anjo estava lá para avisar, né? Ele ressuscitou. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele deixou tudo dobradinho. Ele arrumou a cama, né, para não ficar dúvidas de que foi roubado, de que arrastaram ele daqui. Olha, ele deixou dobradinho. Fica a dica aí, né, para você que não gosta de arrumar a cama. Ô, pastorzão, eu creio, aqui estudando, né, nos evangelhos, agora o livro de Marcos, que os discípulos ali, eles deixaram desapercebidos a ressurreição, a promessa da ressurreição, porque apesar de Cristo dizer para eles ao longo do ministério, desses 3 anos e meio, eles não perceberam porque eles estavam preocupados com outra coisa. Né? Como nós dissemos em lições passadas, preocupado consigo quem seria o maior no reino de Deus. Tanto que Tiago e João chegou, né? Um evangelista diz que Tiago e João chegou, outro evangelista que foi a mãe deles que chegou e pediu, coloque um à esquerda, um à direita. Então eles estavam mais preocupados com isso, em quem seria o maior, com outras coisas ali da vida no dia a dia, do que da promessa, centralizar né? na promessa daquele que pode dar a vida eterna. Olha que grande dificuldade nós, como seres humanos, nós temos. Às vezes nós nos preocupamos. Sabemos que Jesus vai voltar, temos o anúncio que ele vai voltar, mas a gente nos preocupa muito mais colocando outras coisas em primeiro lugar, e esse é um grande perigo, porque às vezes Jesus pode voltar e a gente está desapercebidos. Então esse é um alerta que nós vemos aqui através desse estudo, para nós estarmos apercebidos agora. Não somente crer, mas viver a volta dele hoje. Com certeza. Professora, cara, não. Não, isso é importante porque nos faz realmente relembrar tudo que ele fala e a gente, através dessa promessa que Deus ele dá para a gente ter a certeza da sua vinda e não se desviar o olhar, né, de Deus. Sim. Ou dessa promessa, né? Então é importante realmente a gente ter esse foco, né? Centralizado em Cristo, né? Isso, e assim como ele ressuscitaria, as pessoas também, com o tempo, se equivocariam no contexto de que o dia da sua ressurreição seria agora o dia de guarda. Com certeza. Século II começou a fazer isso. Aí é a grande questão. A Bíblia ela não ensina que o domingo se tornou um novo dia de guarda, porque Jesus ressuscitou no domingo. E as pessoas querem continuar defendendo isso sem uma base bíblica, para justificarem Romanos capítulo 10, que o fim da lei é Cristo. Porque não vos julgueis pelos sábados, pelas festas de lua nova, dentre outras coisas, para caracterizar que a guarda do domingo é o dia que Deus separou agora após a ressurreição de Jesus. Como que nós podemos apresentar para as pessoas o contexto que Jesus ele não veio para tirar a santidade do sábado? Jesus que ele guardou, ele descansou juntamente com os discípulos. Porque ele poderia ter, quem sabe até mesmo ter ressuscitado, ele esperou um dia para poder ressuscitar, né? Porque aqui a gente sabe que Jesus ele morreu ali antes do pôr do sol. Você vê que até na morte de Jesus, ele não transgrediu o sábado. Ele poderia ter morrido depois do pôr do sol, mas não, ele morreu, ele descansou antes do pôr do sol. Ele passou o sábado ali descansando, né? Porque até mesmo a gente vê bíblico que a morte é comparada como um sono, né? Sim. Então ele descansou no dia de sábado até na morte. E aí ele veio ressuscitar no dia de domingo, né? E a gente vê que como Satanás ele
tenta confundir a mente das pessoas ou pegando alguns contextos para que possa deturpar a palavra de Deus, né? Onde muitas pessoas têm esse evento, essa ocasião aqui, como o domingo também, que é uma forma de colocar o domingo como um dia de guarda, né? Jesus mesmo disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. O Apocalipse diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Não seria justo se Jesus Cristo mudasse a lei, mudasse especificamente a guarda do sábado, e não dissesse nada para a mãe dele, não dissesse nada para os discípulos. Não há nada a respeito desta mudança. Bem pelo contrário. Ele confirmou isso, os apóstolos confirmaram isso, viveram isso, praticaram a guarda do sábado. E aqui eu volto a salientar essa questão. O poder da narrativa, né? É interessante que tudo foi criado com o poder da palavra. A gente não faz ideia do poder que a palavra tem. Nós construímos a nossa realidade muito da nossa realidade, dos nossos relacionamentos, das nossas possibilidades, são construídas a partir daquilo que a gente fala, certo? A maneira que você fala, a maneira que você se comunica, isso constrói boa parte da sua realidade, né? Uma pessoa que fala tudo atravessado, que fala mal dos outros, você está construindo uma realidade, né? Então, o poder da palavra é muito... Deus criou as coisas com o poder da sua palavra. E hoje em dia, e não é de agora, construiu-se uma narrativa. Por que guardar o domingo? Porque Jesus ressuscitou, mas não tem nada escrito na palavra. Né? Infelizmente, nos primeiros séculos, quando construiu-se essa narrativa, foi construído em cima da ideia de que a igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. Infelizmente, a igreja cristã, católica, apostólica romana tem a concepção de que a tradição, ou que a igreja tem mais autoridade do que a palavra. Ou seja, a narrativa deles é mais importante do que a palavra de Deus ou a narrativa de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado e assim, desculpe me prolongar, mas a gente vai enfrentar dificuldades mais adiante com narrativas que estão muito próximas da Bíblia, mas estão permeadas com erro. O diabo usa a Bíblia, né? Ele usou a palavra de Deus contra Eva, ele usou a palavra contra Jesus na tentação. A famosa meia-verdade. Exatamente. Então a gente tem que estar muito atento às narrativas, porque elas podem parecer bonitas, mas elas podem estar com mentira ali no meio. E então a gente tem que estar atento para isso daí. Um detalhe importante, né? O senhor falou aqui de Mateus capítulo 5, né? Quando ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei. Ele já começa assim, não penseis. Né? Eu não vim revogar a lei. Ele falou, e muito menos os profetas. E ele complementa aqui, né? Eu vim para cumprir. E é interessante porque quando a gente vai no grego, essa palavra cumprir ela é plerô, significa eu vim ampliar, porque o entendimento deles, eles acham que estava na literalidade. Você só adultera quando você tem a relação com a outra pessoa, você sendo casado. Mas Cristo falou, não, aquele que olhar ou pensar, este já fez. Aquele que tem raiva do seu irmão não é só aquele que mata, mas aquele que pensar em matar. Então, ou seja, aqui Cristo, em Mateus capítulo 5, ele está testificando, ele fala assim, a lei ela é tão válida sempre quanto ela é hoje, naquele momento, e ela é agora também. Então eu vim para ampliar essa lei, para dizer que ela não está só na prática, no ato em si, ela também está no pensar. Então aqui é uma grande prova que nós temos, dentre várias outras, né? Quando ele vem se referir no Antigo Testamento. O sábado é o dia do Senhor, não é o dia da humanidade. Sempre ali o dia do Senhor. E aqui nos evangelhos a gente vê uma referência de falando, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Não fala que ele ressuscitou no dia do Senhor. Aqui fala que no dia do Senhor ele guardou, descansando ali o sono da morte, para ressuscitar no primeiro dia da semana. Muito bem. Aqui a preocupação
do autor, né, é fazer a conexão do primeiro dia com a ressurreição, mostrando que, na verdade, se o primeiro dia tem alguma coisa a ver, né, a ressurreição está ligada a alguma coisa, não é com o dia de guarda, mas sim com o batismo, né? A gente encontra isso aqui no livro de Romanos. Então, a novidade de vida, né? É Jesus Cristo, ele vence a morte, ele sai, é uma nova vida. Então, quando a gente é batizado, a gente é sepultado, simbolicamente falando, né? E a gente sai das águas batismais, a gente sai da morte eterna. Cristo morreu a morte eterna e ele ressuscita. Nós agora somos batizados. Então eu até desenhei aqui na tirinha, né? Eu gosto de imaginar assim, aquele que é batizado, a morte eterna já não é mais uma realidade para ele. Ele pode tomar uma soneca de barro, né? Ele pode dar uma dormidinha, mas ele vai sair da tumba com Jesus para a eternidade. É isso né? aí. Amém. E que bom, né? Que isso, porque é a promessa, aqueles que morrerem em Cristo, né? Primeiro serão ressuscitados. Que maravilha ter essa esperança, né? Sei. E é onde a gente entra para o contexto de segunda-feira, a pedra removida. Eu acho tão interessante essa parte, porque eu lembro quando eu estava no teológico, a pergunta que foi feita uma vez na aula de soterologia: quem ressuscitou Jesus? Foi o Espírito Santo, foi Deus ou ele próprio? É, uma coisa. Daí o povo ficava perguntando, se você falar que foi Deus que ressuscitou, Gabriel ele aparece no túmulo assim, Jesus, levanta porque teu pai te chama. O poder veio do trono. Se você falar que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele estava na atuação também. E Jesus é o doador da vida. Ninguém pode tirar minha vida. Eu a dou voluntariamente. Então você entra no contexto que houve ali a manifestação E da reavejo voluntariamente, Trindade. ele fala. E aquela pedra se movendo assim, de uma forma sobrenatural. Alguns historiadores alguns falam que foram os discípulos que roubaram o corpo de Cristo, que não sei o quê. Mas pela história nós sabemos que isso não é real, porque eles não poderiam passar pelos guardas. Com certeza. Haveria também a questão, a história ficaria marcada por algumas coisas. Tem algumas ideias assim que chega a ser ridículos, né? E o pessoal fica zoando as mulheres. Professora Sara. Olha. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó. Você acredita que tem gente que diz o seguinte, que as mulheres erraram o endereço? Tá de brincadeira. Sério? O pessoal diz, não, as mulheres erraram, elas foram na tumba errada. Elas estavam muito, sabe? Atordoadas, aquele sofrimento que elas tinham visto e tudo mais, e elas, né, não têm o mesmo senso de direção, e não tinha GPS e tal. Vocês acreditam que falam isso das mulheres? Isso é bullying. Então, uma coisa, falaram que as mulheres erraram o endereço. Tá, mas espera aí. Se elas erraram o endereço, tá, mas todo mundo errou o endereço? O próprio José de Arimateia, que foi quem, né, errou o endereço? Os discípulos erraram o endereço? Como assim? Aí tem outros que dizem assim, ó, que Jesus, ele entrou em coma, né? Desmaiou. Ele desmaiou, não morreu. Tá, mas como é que ele aparece depois? E como é que ele está completamente restaurado? Ele entrou na tumba completamente dilacerado, né? E como é que ele saiu de lá? Ou seja, alguns dizem assim que ele ressuscitou espiritualmente, né? Não é uma coisa carnal. Física, carnal. E outros dizem que eles roubaram o corpo de Jesus, que os discípulos foram lá, não sei como, passaram pelos soldados e roubaram. A pergunta é a seguinte, a troco de quê? Falaram que Jesus tinha um irmão gêmeo também. Irmão gêmeo. Não, era um gêmeo dele. Assim, o que eles iam ganhar com isso? Não? Né? Tinha uma conta bancária, tinha uma estrutura, tinha um reino para eles manterem essa mentira. O que eles tinham para ganhar? Bem pelo contrário. E detalhe, eles morreram depois, os discípulos, dentre outros ali que seguiram, morreram pregando esse evangelho. Ninguém morre por algo do que duvida. Eles morreram na certeza de que ele ressuscitou mesmo. Isso é legal. Exatamente. Nós temos essa mensagem, né, a certeza. Agora, é interessante, a gente havia mencionado, né, essas mulheres, elas queriam ainda homenagear a Cristo, né, preparar num dia anterior, e fala que elas saíram no sábado à noite para poder comprar ali
àquele preparado que eles estão, né, acostumavam a fazer naquela cerimônia para levar para Jesus. E qual foi a sua surpresa, ou foi a surpresa delas, que viram ali a tumba vazia? Foi, acho que, uma grande decepção, né? Um medo, um misto de sentimentos. O que aconteceu? A pedra já né? rolada, né? Pois é, qual foi o misto desse sentimento? E aí, onde está Jesus? Né? É interessante que também o comentário que o pastor Dene também fez, o próprio livro de Marcos e os evangelhos em si, eles retratam a confirmação, né? Tanto que quando José de Arimateia, que nós estudamos, quando pede o corpo, Pôncio Pilatos, ali o governador, ele pergunta, olha, ele morreu mesmo? Uhum. Então aí o centurião, o chefe da guarda certeza, que estava ali, né? Confirmou, depois... ele morreu mesmo. Então já não temos dúvida biblicamente. O cara só fala que desmaiou se não lê a Bíblia. Se não sabe. Outro detalhe, Marcos também traz o relato que as mulheres acompanharam e elas viram onde colocaram Jesus. Onde o corpo de Jesus ele foi colocado. Então, no dia seguinte, quando elas foram ver Jesus, elas sabiam onde estavam indo, elas não se perderam. A surpresa foi em ter visto a pedra rolada, porque aqui em Marcos mostra que elas estavam pensando, e agora? Quem que vai rolar a pedra para nós? Agora, assim, a gente voltando um pouco nessa história, o que me intriga muito é a negligência dos discípulos, né? As mulheres acompanharam, em nenhum momento a gente vê o relato que eles pedem o corpo ou que eles acompanham ali. Sim. E agora ali, as mulheres, né, que acompanharam, que viram, tanto é que quando elas levam a mensagem que elas viram, eles não acreditaram. Né? Não acreditaram na palavra. E aí até, né, que você fala aí das mulheres, que eu não gostei muito, que pelo fato de ter sido as mulheres, será que elas não se enganaram? Não davam muito crédito para as mulheres. Não davam crédito para as mulheres, né? Alguns até hoje não dão muito, não. Então, assim, a gente vê que elas não tinham aquele crédito até mesmo de ter levado a mensagem para os próprios discípulos. Eles não acompanharam e também não receberam a mensagem como verdadeira. Foi duvidosa. Mas olha que interessante, professora, porque assim, ó, o pessoal fala mal do cristianismo, mas é o cristianismo que traz a mulher para ter um protagonismo. É isso. Jesus Cristo, ele se revela... A primeira vez que ele se revela como Messias é para uma mulher. Para uma mulher. Que tinha uma vida questionável diante da sociedade, né? A mulher samaritana. E não era nem... Era samaritana. Então, o cristianismo traz de volta a mulher para o seu lugar, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto, Deus também quer mostrar a importância das mulheres para ele, né? Tanto no ministério, na vida, diante de uma sociedade onde elas não tinham esse valor. As mulheres, creio eu, elas eram mais amáveis, a amabilidade que elas tinham, elas dificilmente tinham dúvidas, principalmente vendo Jesus ali. Então, Cristo, quando ele se apresentou para elas, creio eu que por elas serem amáveis, por elas terem a certeza de muitas coisas também ali, e os discípulos já estavam incrédulos, porque na cabeça deles a promessa era de que dominaria Roma, não de que Cristo ressuscitaria. E as mulheres não. Ao longo da trajetória de Cristo, possivelmente não tem relato delas, mas elas poderiam guardar todas as palavras no coração, pensando naquilo que poderia acontecer. Ellen White, no livro O Desejado, página 633, ela fala assim: as mulheres que estavam ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas do sábado. Não pensavam na sua ressurreição. O sol de suas esperanças haviam desaparecido e tornado-se noite em seus corações. Relembravam em si as obras de misericórdias realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Mas, entretanto, não se lembravam dessas palavras. Eu virei outra vez. As mulheres foram as que foram... elas foram as mais fiéis. Elas não abandonaram. Ficaram até o fim. Né? Homem fugiu da raia na hora. Abandonaram. Cadê os discípulos? Cadê os irmãos de Jesus? E eles que viveram com Cristo por todo esse tempo. E isso é o que eu acho interessante. A mulher, ela tem um papel fundamental na pregação da mensagem. Com certeza. Foram as primeiras que viram Cristo. Maria, quando nós vamos para a lição de quarta-feira, e os outros, Jesus aparece a Maria. Uma mulher que era totalmente
descredibilizada diante da sociedade, que havia sido transformada, foi a primeira a encontrar Jesus. Está ali, olha que coisa. E Jesus ali dando a notícia para ela, falando assim, olha, avisa aos outros. Por que às vezes a gente nós não acreditamos Mas de o verdade? descrédito, né? Existe Foi- um descrédito, né? E aqui eu acho interessante, por que nós não... Por que às vezes nós ficamos tão calados quando nós temos que falar a respeito de Jesus, ao Posso- invés de falarmos? Isso me faz lembrar de uma situação. Assim, eu tenho familiares, né, de outra denominação, e eu nem preciso mencionar aqui, que você já foi identificar. O que me chama muita atenção, às vezes a gente vê num domingo muitos desses cristãos saindo, batendo de porta em porta, falando, né, querendo levar a mensagem, e que não existe essa mensagem por completo verdadeira. E nós que temos a mensagem, que temos esta verdade em mãos e esse conhecimento, às vezes pregamos como se não fosse a verdade, né? Então, é algo que a gente precisa pensar, né, em relação a isso. Deveríamos falar em alto e bom som desse Deus que está por vir, né? Então, a gente precisa ter mais esse desejo de pregar o Evangelho, né, de levar essa mensagem, né? Se a gente parar para pensar, avaliar a nossa fé, a nossa crença, se a gente realmente crer que Ele ressuscitou, que Ele está no santuário nesse momento, intercedendo por nós, que Ele em breve voltará, isso deveria moldar nossa vida e nos encher de intrepidez, como fez com eles aqui. Porque uma vez que eles viram, peraí, Jesus ressuscitou, isso encheu de significado, de propósito e o medo foi embora. Peraí, se ele morreu e ressuscitou, então eu não tenho que me preocupar com mais nada nessa vida. Eu vou enfrentar a morte, eu não preciso me preocupar. Essa intrepidez deveria fazer parte da nossa vida hoje. Então, quem sabe a gente está conversando aqui e isso deve gerar uma reflexão profunda em quão focados nós estamos, sabe? A Tanto qualidade da nossa crença que ele realmente ressuscitou. Tanto é que a lição, ela termina, né, com esse foco da pregação, né? Do Porque a Evangelho. gente sabe que depois da ressurreição de Jesus, ele não ficou aqui muito tempo, ele foi, mas deixou uma missão para nós. Então, nós não estamos aqui, esse mundo não é nosso, nós estamos aqui de passagem, e enquanto estamos aqui, esperando que ele volte, o que temos feito, né? Então, esse é o propósito, né? E a gente sabe que o livro de Marcos, ele termina nesse apelo para a gente levar essa mensagem, né? E eu acho interessante na lição de quarta-feira o empoderamento que Jesus dá agora às mulheres para pregar a mensagem. Jesus não apareceu para nenhum dos 11 discípulos. Jesus andava com coletores de impostos, com prostitutas, com tudo quanto é tipo de raça de gente que ninguém prestava. Ele poderia ter saído dali e ter ido aparecido para os discípulos, não é mesmo? João era o discípulo amado, Pedro era o valentão, Turrão. Tomé era o duvidoso de Incrédulo. tudo, Judas o larápia. Cada um tinha uma qualidade ali. Mas por que apareceu para Maria e não foi para mim? Porque ali agora Deus estava dando a missão para que as mulheres pudessem pregar a mensagem Sim. também. E Jesus ele veio para quebrar todos os paradigmas, para quebrar todos os tabus e mostrar que todos agora não tinham os coletores de impostos, que foi considerado filhos de Deus também, não foram as pessoas que eram curadas, os enfermos, tudo, eram reconhecidos membros da família de Deus. Por que agora as mulheres não vão ser as pregadoras? E pastor, dentro do contexto nosso atual, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que a igreja, porque a gente sabe muito bem que o reconhecimento ou ter aprovado o voto para que houvesse ordenação de mulheres como anciãs, isso levou 20 anos, desde a última, né? Mais de 20 anos. Então, ver a igreja hoje com as mulheres ordenadas a anciãs,
a gente vê o quanto isso é relevante e importante. Não somente para a igreja, mas também para essas mulheres. E eu diria o seguinte, não é pelo fato da igreja reconhecer, o importante é você que é mulher ter essa consciência de que Deus te chamou para esse tempo. Porque se a gente for olhar na história, quando Deus chamou Ellen White, até mesmo Ellen White não teve credibilidade. Muitos não acreditaram no ministério dela. E Deus a chamou, e Deus também chamou um homem, ele não quis, 2 homens antes, e eles não quiseram. E Deus agora chama essa mulher. E eu fico olhando, Deus nos chamou para esse tempo do fim. Não só mulheres, como homens, todos nós. Mas eu quero me dirigir a você, que é mulher, que é esposa de pastor, esposa de ancião. Nós não precisamos ter um título para fazer o trabalho. Ah, porque eu sou ordenada a anciã. Não, você, com ordenação ou sem ordenação, Deus te chamou, assim como chamou, como apresentou para essas mulheres que ela deveria, para elas que deveriam levar a mensagem, né, que Deus anunciar a ressurreição de Jesus. Deus te chama hoje para a ressurreição, para falar da ressurreição, mas principalmente para a volta dele, que ele está muito perto de voltar. Leonardo, quando a gente olha para Jesus, entregando a descrição do trabalho, né? Essa aqui é a proposta de trabalho para vocês. Ele disse assim, agora vocês vão e preguem o evangelho. De maneira mais específica, né, em Mateus capítulo 28, Jesus ele diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo nos deu uma ordem. Ele disse assim, façam discípulos. E aqui fica assim uma reflexão para a gente. Até que ponto a nossa vivência como igreja tem sido fazer programas de igreja, o foco é programa de igreja. Ou estamos nós focados naquilo que Jesus Cristo pediu, que é fazer discípulos. Intencionalidade. A intencionalidade daquilo que a gente faz. Fazer programa de igreja, ok. Mas a gente deveria fazer o programa para gerar novos discípulos, né? Para celebrar novos discípulos, para celebrar pessoas que estão sendo enviadas. E muitas vezes o programa na igreja ele é um programa em si mesmo, um fim em si mesmo. Programa para nós, e não se tem o nome de quem veio, não se faz empenho para convidar ninguém. O programa é um fim em si mesmo. Nós estamos violando aquela que foi a comissão de Jesus. Façam novos discípulos. É legal essa intencionalidade. E a União Central tem essa intencionalidade. A gente está tentando, né, conscientizar os irmãos a fazerem discípulos, né? Ou através de nós tem esse objetivo. Sim. Veja, qual é o certificado de autenticidade de um discípulo? É quando ele está fazendo outro discípulo. Entende? Este é o, Por isso, é o certificado de autenticidade de um discípulo. E muitas vezes a gente senta no banco da igreja, entende? E a gente cria a nossa versão de cristianismo, de que a gente pode sentar no banco de igreja, ficar olhando na nuca do outro, dizendo amém, entendeu? E a gente acha que isso é suficiente. Veja, Jesus disse, vocês têm que fazer discípulos. E um detalhe, ele promete que a presença dele vai ser diferenciada com aqueles que estiverem fazendo discípulos. Eu vou estar com vocês ao fazerem discípulos. E não que ele não esteja com os outros, mas quando a gente está fazendo discípulo, nós estamos com Deus, é interesse de Deus. Então a gente percebe a presença de Deus de uma maneira diferente.
Agora, pastor, o que é fazer discípulo, né? O discipulado em si. Por exemplo, Jesus tinha os seus discípulos. Discípulo é um seguidor de Cristo, né? Então, fazer um discípulo é seguir, né, o caminho que aquele líder, né, está ali. E às vezes a gente vê também na membresia alguns líderes que concentram muito o seu trabalho, a sua atividade. Então, a importância de agregar pessoas para estarem juntos dentro de uma missão, né, de um programa, ou que seja um programa da igreja, mas trazer pessoas, agregar o quanto mais pessoas, para que eles possam vivenciar. Os discípulos de Jesus, eles vivenciaram o ministério de Jesus. Então, se eu sou ali um líder da escola sabatina, ou um líder de algum outro ministério na igreja, eu preciso mostrar o caminho para aquelas pessoas, porque também a igreja é dinâmica. Um dia você está como líder, um outro dia você não está mais. Então, quem vai te substituir? Mesmo ali dentro da igreja, você precisa fazer discípulos para que eles possam continuar um trabalho. Jesus fez isso. Ele veio aqui, treinou esses discípulos, eles vivenciaram o ministério de Jesus. Depois Jesus foi embora, né, na questão da ressurreição, e eles deram continuidade a um trabalho. E na igreja não é diferente. Sim, interessante de Marcos aqui, né, nesse finalzinho que ele diz ali, a partir do verso 15 do capítulo 16, que eles falam, ó, vão, preguem o evangelho. E agora ele dá um detalhe interessante, né? Ele falou, assim que vocês pregarem, quem crer e for batizado será salvo, que como o pastor Daniel, a gente comentou no passado, atrás, né? Se nós morremos para o velho homem, deixando tudo para trás, e eu ressurjo como Cristo ressurgiu da sepultura, eu ressurjo para uma nova vida, para que assim agora que eu ressurgir para uma nova vida, eu estou dizendo para Cristo, agora eu sou um discípulo que irei fazer outros discípulos também. E aí, como o pastor Dani leu, né, Deus não vai nos deixar sozinho. E o Marcos, ele diz assim, ó, que além de tudo isso, esse Deus, ele também vai nos capacitar. Isso é importante, porque tem gente que fala assim, não, eu não tenho dom, eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Não, mas Deus fala assim, ó, vão, porque através de vocês alguns sinais ocorrerão. Primeiro, por que iam ocorrer alguns sinais? Porque até então ali no povo, naquela época que Jesus estava, o povo não tinha visto nenhum sinal ainda daquele jeito, de um morto ressuscitar, de um aleijado poder andar. Então imagine, era só Jesus. Jesus deixou alguns poderes para eles, era só Jesus. Então imagine, agora os discípulos estavam realizando alguns poderes também. Então, ó, façam isso, e quando vocês fizerem isso, vocês vão fazer em meu nome. Por quê? Porque a nação sabia que o único que poderia fazer isso era Jesus. Então ele fala aqui, olha, vocês vão fazer milagres, expulsar demônios, e as pessoas saberão alguns detalhes. Um deles, que eu vivo. Então o fato deles expelirem demônios, o fato deles ressuscitarem mortos ali também era uma testificação de que Jesus estava vivo. Porque só era através do poder daquele que é vivo eles poderiam fazer. Alguém que é morto não teria poder nenhum. Na verdade, a gente fala que Deus deu alguns poderes. Na verdade, o poder não era deles. Não. Era vindo de Deus, de Deus, né? Isso mesmo. Então, assim, eu achei muito interessante esse ponto que o senhor colocou, porque, na verdade, aqui a gente fala assim, olha, Jesus também, ele descreveu os sinais que o acompanharia, né, no trabalho dos discípulos. Eles expulsariam demônios, falariam novas línguas. É um dom. Que é um dom. Para aqueles que estão na missão. Isso. Então, assim, olha, agora, isso não veio deles, veio de Deus, que é o doador da vida. Agora, é importante a gente entender que o nosso trabalho, o nosso dom, os nossos talentos, quem dá também? O Espírito Santo. Vem de Deus. Sim. Nada vem de nós. E é importante porque a gente, como membros da igreja, né, como cristãos, como jovens, como adultos, se nós nos colocarmos na missão, nós temos um Deus que vai nos capacitar para a missão. E é onde nós entramos na parte, para terminarmos aqui, querido amigo professor. Você crer em Deus não quer dizer que as coisas se tornarão fáceis, mas quer dizer que elas se tornarão possíveis. Que nós possamos sempre colocar isso como um desafio para a nossa vida, para a nossa missão. A missão de Deus é a nossa missão.
que você coloque no teu coração o desejo de servir esse Jesus. Amém. Meus Amém. amigos, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Bom. Findou-se mais um trimestre. Menos um trimestre para Jesus voltar e um trimestre mais próximo da eternidade. Amém. Próximo trimestre será sobre o Evangelho de João. Teremos novos participantes e eu aguardo você para estar conosco aqui até Jesus ele voltar. Amém. Amigos, Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada. Vamos terminar com a bênção de Deus. Pastor Dani, pode orar para nós? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que enriquece a nossa vida, que abre a nossa mente, que nos dá perspectiva, que nos enche de esperança. Palavra que revela sobre o teu caráter, que nos apaixona por quem tu és. Obrigado pela tua palavra, por esse instrumento que é a lição da escola sabatina. Motiva teu povo, Senhor Deus, a se dedicar a aprender a narrativa correta da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos discípulos de verdade, não só esquenta-banco na igreja. Que discipulemos pessoas, nossos filhos, nossos familiares. Mostra pessoas para a gente, que nós cumpramos a missão que o Senhor nos deixou e que em breve nos encontremos contigo entre as nuvens do céu. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E até o próximo trimestre com o Evangelho de João, porque Deus ele quer continuar te abençoando. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.